Olá meus amigos, aqui é Elias Leite, presidente da Unimed Fortaleza, e hoje, dia 5 de junho, passando aqui para atualizar os números do dia, sempre em nome da transparência. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a situação que a gente está vivendo. E eu queria começar com uma frase por sinal até bíblica, que diz o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, a gente colhe aquilo que a gente planta. Em relação à pandemia do Covid, o que a gente planta hoje, em termos de contaminação, a gente colhe daqui a 14 dias, em termos de quantidade de pacientes internados, para o bem ou para o mal. Se a gente tem pouca contaminação hoje, a gente vai ter, consequentemente, poucos internamentos daqui a 14 dias, e vice-versa. Se tem muita contaminação hoje, a gente vai ter muitos internamentos daqui a 14 dias. Essa semana, a gente começou aqui no governo do estado a flexibilização do isolamento social. E nós já estamos no 5º dia dessa nova fase. Não dá para saber ainda qual o impacto que vai ter dessa flexibilização. Eu não estou aqui para dizer que vai ser ruim ou que vai ser bom, mas não dá para dizer ainda o que vai acontecer. No entanto, tem algo que nos preocupa. A gente tem visto muita gente no meio da rua, e isso realmente é preocupante. Por outro lado, e aí um fator positivo, essas pessoas têm, de uma maneira em geral, usado máscara, e o uso de máscara é fundamental. A gente precisa lembrar que a gente já está há quase 3 meses nessa batalha. Nós começamos essa guerra por volta do dia 15 de março, e estamos lutando todos os dias de forma contínua até aqui. E não tem sido uma luta fácil. Nós temos, inclusive, perdido muitas pessoas, e a gente se solidariza com a dor dessas famílias que perderam seus entes queridos. E justamente por isso, por toda essa situação difícil, não dá, pessoal, para baixar a guarda. Não dá para dizer que a situação já está resolvida. Um aumento no número de casos internados pode ser muito ruim. De verdade, a gente está na luta e a gente vai lutar até o final. Mas é óbvio, a gente está cansado também. Do dia 19 de março para cá, a gente não teve um dia de folga e ninguém está reclamando disso. E nós vamos ficar na batalha até o final. Mas se os números voltarem a crescer, mais vidas podem ser perdidas, e isso é muito preocupante. Bom, medidas como lavar as mãos com o uso de água e sabão, usar álcool em gel, usar máscaras e evitar aglomerações são fundamentais para que a gente possa continuar vencendo essa batalha. Falando agora dos números. Ontem a gente tinha na Grande Fortaleza pacientes do sistema Unimed, 384 pacientes internados. Hoje, a gente tem 364, 20 a menos. Quando a gente olha para os números de UTI, a redução continua numa velocidade bem menor. Ontem a gente tinha 151, hoje a gente tem 145, 6 a menos. E a velocidade é menor ainda em pacientes que usam respiradores. Ontem a gente tinha 133, hoje a gente tem 131, 2 a menos. Mas os números continuam diminuindo, graças a Deus. Falando das altas, a gente já tem acumulado no nosso hospital 765 altas. E quando a gente junta com as altas dos outros hospitais, a gente já tem aqui em Fortaleza, clientes do Sistema Unimed, 1.278 pessoas que foram internadas e que já estão curadas em suas casas. Mas hoje eu não vou terminar com o número, vou terminar com um fato que nos deixou cheio de alegria e de esperança. Hoje a gente deu a alta, lá no Hospital da Unimed, de uma paciente de 100 anos de idade que estava internada por Covid há 25 dias. Isso nos enche de alegria e de esperança, isso nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo, e isso nos dá uma grande certeza de que vai dar certo. Valeu, pessoal! Um beijo grande no coração de cada um.